Sempre que os acontecimentos retratados em um programa forem frutos da realidade e os protagonistas da história forem pessoas reais e não personagens de um enredo ficcional, teremos um reality show. Este programa da vida real expõe os participantes a diferentes estímulos propostos pela produção e as reações e comportamentos que são captados nestes momentos é que resultam no entretenimento. Um formato polêmico e que divide opiniões, mas que agrada milhões de telespectadores. Hoje o Estúdio Unesp vai falar sobre o reality show Retrate, produzido por alunos de rádio e TV da Unesp. O programa se trata de uma competição em que os participantes, além de aprenderem mais sobre as técnicas de fotografia, serão instigados, por meio de provas, a construir um olhar crítico através da fotografia social. E para falar sobre os bastidores do reality show Retrate, recebemos o roteirista e diretor do programa, Silas Carlos, e a produtora Fernanda Rúbia. O Retrate, na verdade, ele surgiu com o interdisciplinar, ele ainda não chegou como um TCC, na verdade. Existiu uma primeira temporada que foi basicamente feita na nova graduação mesmo. Basicamente, não, inteiramente feita na graduação, que a gente tem sempre um trabalho que a gente tem que juntar todas as disciplinas daquele semestre e produzir um audiovisual ali, ou um curta, ou um programa de televisão, ou um videoclipe. Ano passado, você acompanhou a trajetória dos nossos participantes para elaborarem uma série de fotografias com temáticas sociais. A proposta que fez com que surgisse o primeiro Retrate era fazer um programa ao vivo e nessa elaboração do programa contemplasse algumas disciplinas, dentre elas realidade socioeconômica e política brasileira. E nessa época, reality show estava muito em alta. MasterChef estava bombando, Big Brother bombava já desde os anos 2000. E aí eu falei, pô, reality show é uma coisa legal. Aí, como eu estava naquela época também estudando muito ouvindo muito sobre fotografia, lendo muito e tal, falei, nossa, talvez seja legal pensar um reality show de fotografia. E aí veio a ideia, o primeiro esboço da ideia do Retrate, que era um programa, um reality show de fotografia com temáticas sociais, porque aí a gente já cumpria esse quesito que pedia pro trabalho, e que envolvesse a comunidade. Pô, legal. Para fazer o que a gente queria fazer, só o programa ao vivo não daria conta. Então a gente teve que pensar também na websérie, nos episódios anteriores para chegar no programa ao vivo. E essa construção aí foi algo bem coletivo, assim. Eu só joguei o primeiro rascunho e falei, ó, gente, isso é suicídio, mas o que vocês acham? E a galera gostou muito, assim, foi muito legal, porque a equipe foi a primeira a abraçar o projeto de uma maneira muito da hora. E aí já começaram a falar, não, mas pode ter Instagram, não, mas pode ter isso. E foi cada um jogando uma ideia, até quando a gente viu, a gente tinha o Retrate, que era um projeto muito da hora no papel. E aí a gente tava agora, a gente tem que fazer valer, e aí seguiu. Fronteiras sociais, divisões de classe, culturais e econômicas que antes eram visíveis, hoje são sutis, veladas, mas igualmente prejudiciais. Quando a gente resolveu que a gente ia fazer um reality show, e nós estávamos totalmente empolgados com a ideia e tal, surgiram aí os primeiros receios, que é fazer um reality show. Porque, basicamente, toda a produção, ela dependia de fatores que não dependiam da gente. Principalmente porque a gente envolveu pessoas que não eram da Unesp, né, eram pessoas de fora. Então, a gente teve, tanto na primeira quanto na segunda temporada, foi o receio que mais acompanhou a gente aí, principalmente na questão da agenda. E aí, acho que você pode falar muito bem sobre isso. É complexo, né, o processo Acho que a escolha de adotar um reality show, desde o começo, foi uma questão complexa. E eu fui muito aquela pessoa, eu junto com toda a produção, claro, que jogou isso na cara muito dos diretores. Tipo, a gente precisa disso, disso, disso. A gente precisa de um jurado, a gente precisa aliar 3 jurados que vão vir aqui de forma voluntária no mesmo dia, junto com participantes. E no primeiro episódio isso vai bombar, porque tem que ser, sei lá, quantos participantes juntos. Como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso no mesmo dia se a gente não tem estúdio? Foi uma época ainda que a gente enfrentava a greve e tudo mais, então a gente não podia contar com os equipamentos e com o estúdio da Unesp. Então a gente falou, a gente brincava, né, que a reunião era uma bomba de notícias ruins e coisas ruins para pensar, pra gente sentar e falar o que a gente faz agora. Então a gente pegava muito, sentava e falava, explanava, a produção jogava muito assim, esses são os problemas, o que a gente vai fazer com eles?
e pensava lá várias soluções, vários planos, plano A, plano B, plano C. E eu acho que isso é dos principais fatores que levam, talvez, as pessoas a não fazerem tantos reality shows dentro da Unesp. A estrutura da Unesp não favorece, equipamento a gente também não tem tanto à disposição. E mesmo o tempo, né, para concluir ali o projeto, às vezes é apertado, porque você depende de muitas variantes que estão totalmente externas a você, né? Sim, que eu acho que esse é o maior receio, assim, que é você não ter a produção no seu controle. Você, sei lá, até quando você conseguiu todas as agendas, você conseguiu fazer com que todo mundo, com que 10 pessoas que têm as suas vidas totalmente alheias ao que a gente está fazendo, tipo, mesmo quando a gente conseguiu que todas as pessoas estivessem no estúdio, ali juntas, a gente não tinha um roteiro para elas. Então, o que acontecesse ali era meio que natural. Então, a gente tinha que, ao mesmo tempo, dar um jeito de controlar para que a gente conseguisse fazer o programa fluir, mas, ao mesmo tempo, não podia controlar tanto porque é um reality show. Então, era algo sempre muito difícil, assim, porque a gente imaginava algo, a gente falava, não, vamos ter isso, porque aí os participantes podem reagir de tal maneira e aí a gente vai ter tal resultado. E aí chegava lá e eles não reagiam. De uma outra maneira, ou de outra forma, acontecia outra coisa. E aí é sempre um jogo entre o que a gente queria, o que rolou e o que deu pra fazer nesse meio tempo. Que, na minha opinião, não sei se por sorte, principalmente porque as pessoas envolvidas, as pessoas externas envolvidas no Retrate eram pessoas incríveis. Então, o resultado acabou saindo muito legal do que a gente queria, com o que eles faziam e com o que saía. A gente está aqui no Calçadão de Bauru para fazer a prova que o William Olivato lançou sobre cercas que estão por aí, escondidas pela cidade, e a gente nem vê. E um ponto, acho que muito forte que o Retrate também, que foi um dificultador muito para produzir, foi que as nossas provas, em geral, todas, se eu salvo engano, desculpa se eu esqueci alguma, são externas, então tudo também dependia do ambiente externo, das ocorrências externas e interação com o participante, como era cravado ali, que ele tinha aquele tempo para fazer e acabar, o que acontecesse nesse meio de tempo, se um rapper invadir a gravação ou qualquer coisa assim, a gente só tinha que cobrir aquilo e depois jogar, a gente não tinha como prever, e também muitas vezes, choveu, nossa, aí vai ter que vir outro dia, tal, e daí isso também no cronograma pesa, foi complicadíssimo, foi toda uma correria bem grande para conseguir fazer ele de verdade. A maior dificuldade, que é não ter o controle, acaba se tornando a coisa mais divertida também, depois que tudo dá certo. Depois que tudo dá certo, que passa todo o... Bom, gente, chegou a hora, aquela hora de saber quem vai ser o primeiro eliminado da segunda temporada do Retrate. Mas antes disso, vou trazer de volta o William para dar um feedback e comentar um pouquinho a foto de vocês. A ideia inicial era diminuir o programa e para isso a gente falou, então vamos usar o programa para focar na competição, que é o que basicamente vai mover o pessoal. Como a gente queria dar mais dinamicidade, a gente falou, então vamos fazer algumas mudanças. Uma dessas mudanças da primeira para a segunda temporada é que todo episódio uma pessoa é eliminada. Que foi uma mudança que a gente resolveu até para dar mais dinamicidade pro programa, para ficar mais... prender mais as pessoas que assistem e tudo mais. E a gente falou, então beleza, o reality show vai ser para competição. Só que se a gente for pensar no Retrate em si, a gente tem a questão do reality show, da fotografia, das questões sociais que ele envolve. Então a gente tem vários assuntos que em um vídeo de 30 minutos a gente não consegue abordar tanto quanto a gente gostaria. E aí nessa época a gente estava conversando, estudando fora do TCC, fora do Retrate, algumas questões relativas à narrativa transmídia, que basicamente são narrativas que elas extrapolam mais de uma mídia. Então elas têm ali a mídia mãe, né, a nave mãe ali, o que é onde vai acontecer a história principal, e a partir desse produto, outros produtos vão surgir para complementar essa experiência. E aí não necessariamente só cortar o conteúdo, cada um tem a sua cara, tem o seu jeitinho, mas todos meio que conversam. No programa a gente soltava um tema, esse tema era o tema da competição, e paralelo a isso a gente fazia um mini documentário sobre aquele tema, porque a gente conseguia abordar ele às vezes com uma outra perspectiva, a gente conseguia dar algumas discussões que no reality show não teriam. Então a gente tem 3 mini documentários diferentes e cada um tratando de um tema diferente e tudo mais. Outro assunto que a gente queria abordar e não conseguia tanto era a questão da fotografia. Porque a gente queria, além da pessoa assistir e ver só o programa, é legal que ela aprenda alguma coisa de fotografia, né? Afinal, a ideia é para quem gosta de fotografia assistir algo e aprender uma coisinha a mais, um truque a mais, é um ganho.
divertido, assim, é uma experiência legal. Só que, mais uma vez, só um programa de 30 minutos não dava conta. E aí surgiu a ideia do Dicas Retrate, que foi uma minissérie, assim, de vídeos curtíssimos, só com esse propósito. E foi aí que a gente conseguiu emendar a primeira temporada com a segunda. Porque a gente tinha a Júlia, vencedora da primeira temporada, spoilers, não sei se todo mundo assistiu, mas a gente tinha a Júlia, que foi a vencedora da primeira temporada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, vencedora da primeira temporada do Retrate. E esse ano eu tô de volta para dar algumas dicas e ensinar alguns truques para vocês arrasarem nas suas fotografias. No Dicas Retrate de hoje, eu vou ensinar alguns aspectos básicos de composição, enquadramento e como melhorar as suas poses. Ela super topou, ela super gostou da ideia, super colaborou. Então, boa parte das dicas que foram dadas não foi a gente que pensou, ela que propôs. E acho que funcionou muito bem. Embora a gente tenha dispersado, a gente acabou dispersando o conteúdo em muitas plataformas diferentes, eu acho que no final funcionou assim. No próximo bloco, a gente continua este bate-papo sobre o reality show Retrate. Nesta edição do Estúdio Unesp, estamos apresentando o reality show Retrate, produzido por alunos da Unesp. Neste bloco, a gente continua conversando sobre os bastidores deste programa. Bom, os jurados foi a primeira coisa que a gente escolheu, porque a gente precisava muito da disponibilidade deles e saber também se eles estariam disponíveis para quase meses depois, assim, para uma final ao vivo, que era muito importante a gente saber ter essa segurança, porque se a gente gravasse um programa inteiro com eles e depois eles não pudessem na final, seria, né, horrível, não teria como. Então, logo de pronto, nós sentamos, fomos discutir isso, e como uma das juradas da primeira edição, ela não poderia mais participar da segunda edição por ter se tornado orientadora do TCC dos meninos, a gente procurou uma nova pessoa e manteve os outros dois da primeira edição. Essa nova pessoa, a gente entrou, né, num consenso que deveria ser alguém que atendesse a um dos temas do programa. E nisso a gente achou a Grace, que é uma ativista aqui de Bauru, que também tem a parte de formação em jornalismo. A gente falou, é perfeito para analisar ali e julgar os participantes que vão retratar um tema social aliado à fotografia. Uma vez que um representava um viés mais artístico, o outro um pouquinho mais técnico da fotografia, uma terceira jurada com um viés um pouquinho mais social. Num segundo momento, a gente foi atrás dos participantes, de fato, abrimos um formulário, assim, expandimos bastante, assim, a divulgação e tivemos muita adesão, assim, de pessoas querendo participar. Assim, chegou num ponto que tinha pessoas de outras cidades, outros municípios que a gente não conseguia jamais ir até lá fazer um cast com a pessoa e nem fazer ela vir até que seria inviável também. A gente teve que dar um retorno, que essas pessoas não poderiam participar e tudo mais. E eu acho sempre curioso, né, muito legal, falar que um dos participantes, ele se disponibilizou de vir de Lins até aqui, só para fazer um casting, isso chamou muito a nossa atenção. Outra coisa que a gente não esperava também, a gente da produção também lidou assim, nem imaginava, menores de 18 anos assim, se inscrevendo no programa, que a gente tem que ter autorização de uso de imagem e tudo mais. Isso também foi um fato que eu lembro que a gente não estava esperando. Eu acho que essa diversidade que teve das pessoas interessadas em participar foi um dos primeiros sinais que a gente teve de que a gente estava no caminho certo. Porque foi muito legal quando a gente viu alguém, sei lá, Minas Gerais, falando, nossa, eu quero participar, a gente falou... Barueri. Pô, legal, não dá, mas legal, né? E aí, a gente teve, eu lembro que no cast tinham pessoas de 17 anos e pessoas de 30 e muitos anos, de áreas totalmente diferentes. Tinham pessoas, advogados, eu lembro que tinha um que trabalhava com fazenda, algo assim, e ele era muito mais velho, ele gostava de fotografia. E estavam todo mundo ali dispostos a participar dessa temporada, e foi muito legal. Inclusive, o participante que vinha de Lins para participar, para fazer o casting depois pro programa, foi muito legal porque ele já tinha uma história com o Retrate anterior, assim, a gente já tinha ouvido falar dele, porque na primeira temporada, um dos participantes, uma vez chegou para nós, acho que na final, falando que uns dias atrás ele tinha sido parado no shopping por um cara que tava com o filho dele, ele foi comprar uma camiseta pra final, pra usar na final do Retrate, e aí ele foi parado por um cara que tava com o filho dele e pediu uma foto, começou a perguntar, falar, não sei o que, você é o biscoito do Retrate, né, posso tirar uma foto, tudo mais, tal. E aí ele tirou foto e ele ficou todo, nossa, sou famoso agora, não sei o que, e foi muito legal porque foi foi uma das primeiras vezes que a gente sentiu efetivamente aonde a gente estava chegando.
Porque até então a gente sabia que a gente estava ali falando com o pessoal de Bauru, talvez um outro universitário de uma outra faculdade, mas aí quando ele falou que um cara muito mais velho parou ele, pediu para tirar uma foto, a gente falou, ok, ó, estamos chegando longe, né? Isso é legal. E esse homem que parou o participante Biscoito da primeira temporada, era o Júlio. A parada vai ser zica mesmo, assim, sabe? É uma coisa bem fora do que eu tava pensando. Acho que a coisa mais legal do Retrate é pessoas comprarem a ideia. Foi o que fez esse programa ir pra frente. Eu não tô procurando aqui técnica fotográfica. Eu não quero saber se você sabe sobre abertura, sobre velocidade, sobre técnicas de light painting, enfim. Você tem um drone, se você sabe fazer ele voar ou não, etc. Tô falando sobre percepção. Acho que uma questão que normalmente pega, assim, por exemplo, quando a gente tá falando de reality show, quando vocês estavam ali dirigindo, quando os participantes falavam, vocês falavam o que eles tinham que falar ou deixava? Na maioria das vezes, pelo menos no Retrate, a ideia era sempre deixar acontecer. Aí a gente tinha algumas questões de produção, que deveriam ter, em alguns momentos, principalmente os jurados, que a gente, da primeira para a segunda temporada, começou a enxergar eles mais como parte da equipe do que como um fator externo, a gente começou efetivamente a falar. Quando você for falar tal coisa, lembra de citar isso, isso, isso. Alguns direcionamentos para a gente poder seguir com o programa, mas a gente tentava não influenciar o que eles iam falar, muito menos os participantes. Então a gente só deixava e às vezes até fugia um pouco do controle, mas nunca aconteceu nada que fosse ruim, assim. Acho que mais o que a gente tinha que policiar neles é que, como a gente gravava em vários dias diferentes, mas no geral do programa tinha que parecer que tudo aconteceu no mesmo dia, acho que a única margem ali que a gente podava eles era isso. Não situem dia, horário, não situem isso para poder parecer que tudo aconteceu no mesmo dia. A ideia minha que eu acabei tendo foi uma ideia de emergência, porque a ideia original não deu certo. Eu queria procurar transmitir acerca do psicológico humano, refletindo acerca das cercas físicas. Então, eu acabei tentando mostrar o reflexo das cercas físicas sutilmente nas pessoas. Eu acho que o mais legal de se produzir um programa ao vivo, no qual você não sabe o resultado, é que em determinado momento você é produtor, mas você também vira um espectador. Isso é uma experiência muito gostosa, que acho que em várias vezes aconteceram, não só no ao vivo, às vezes a gente estava em algum momento de decisão e tudo mais, e a gente da equipe também não sabia. Em alguns momentos, por exemplo, direção sabia o que ia acontecer, quem ia sair. Direção sabia algumas coisas, mas não ao vivo a gente não sabia nem quem ia ganhar, ninguém sabia. A gente ia descobrir ali na hora. E a gente acabava virando um pouco o espectador também. Em alguns momentos, por exemplo, ia tomar alguma decisão, e aí como eu estava meio que um pouco mais afastado e vendo as coisas acontecerem, você conseguia perceber o jurado dando o resultado e o pessoal da equipe fazendo. Então, era muito legal porque a gente era meio que os primeiros espectadores, a gente acabava torcendo e tudo mais, então acho que é gostoso. Lembro muito de avisar a equipe sempre, gente, quando acontecer o momento do anúncio da derrota de alguém ou de eliminação de alguém, não esbocem reações, porque isso era sempre muito complicado, porque todo mundo sempre se envolvia muito dentro do processo. Ainda mais na final, que era o vencedor, ainda a gente queria saber, então. No próximo bloco, você vai assistir ao primeiro episódio desta temporada do reality show Retrate. O Estúdio Nesp volta já. Bom, acompanhem agora o nosso primeiro episódio do Retrate. Foi produzido aí pelos alunos de Rádio e TV da Unesp e a gente espera muito que vocês gostem. É isso aí. Sejam bem-vindos ao Retrate, o reality show que está atrás do mais novo fotógrafo capaz de usar a fotografia como forma de reflexão e crítica social. Aqui, nossos participantes enfrentarão desafios que testarão sua criatividade, talento e seus olhares sobre a nossa sociedade. Ano passado, você acompanhou a trajetória dos nossos participantes para elaborarem uma série de fotografias com temáticas sociais. Já esse ano, depois de uma difícil seleção, chegamos a 6 aspirantes ao prêmio de vencedor do Retrate. Mas, para ganhar essa competição, eles serão testados e terão que passar pela avaliação dos nossos jurados. Para ganhar o Retrate, o fotógrafo ele tem que ter sensibilidade e sair da zona de conforto. Eu espero que todos tenham paixão, acredito que todos tenham, por já estar aqui, né? Eu espero que tenham algum diferencial. Acho que a primeira coisa é ter uma mente curiosa, uma alma
curiosa, como eu posso dizer, inquieta. Acho que esse é o principal elemento. E é claro que a decisão do grande vencedor da segunda temporada do Retrate também depende de você. Então fica com a gente, que a competição começa agora. A vida em um mundo globalizado, o advento da internet e dos outros meios de comunicação nos deram a sensação de que estamos cada vez mais perto um dos outros. No entanto, basta olhar com um pouquinho mais de atenção para ver que não é bem assim. Fronteiras sociais, divisões de classe, culturais e econômicas que antes eram visíveis, hoje são sutis, veladas, mas igualmente prejudiciais. E cabe aos nossos candidatos entender e perceber essas barreiras, essas cercas que continuam escondidas pela cidade. Olá, competidores! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Retrate. Eu espero que vocês sejam muito animados e preparados para o desafio que vem por aí. Até porque eu tenho certeza que cada um de vocês foi escolhido cuidadosamente porque vocês têm muito a contribuir e aprender com essa nova temporada. Vocês estão preparados? Sim. Bom, então sem mais enrolação eu vou deixar vocês com o William Olivato, que é o nosso jurado responsável pelo primeiro desafio. Mas já eu volto para acompanhar o desempenho de vocês na prova. Pode vir, William. Gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta. Obrigado. Quais são as suas expectativas para essa segunda temporada? Olha, estou bem animado, acho que a minha expectativa está maior que ano passado, acho que a gente pode elaborar um pouco mais em cima daquilo que a gente propõe como desafio, como fotografia, pensar um pouquinho além da caixinha, né, e tentar provocar. Acho que a palavra continua sendo essa, provocar os candidatos, provocar o público, quem vê as fotografias, essa é a ideia. Bom, gente, então antes de começar, eu só queria lembrar que todos vocês vão ter um tempo determinado para tirar a foto, que vai ser julgada não só pelo William, mas por todos os nossos jurados. Ah, e mais uma coisa. Vocês 6 vão realizar a prova de hoje que o William vai lançar para vocês. Mas só 5 vão continuar com a gente no próximo desafio. Então divirtam-se, dediquem-se muito, porque ainda hoje um de vocês vai deixar o retrato. Até já! Eu sou o William Olivato, tenho 33 anos e sou fotógrafo. Comecei a fotografar em 2004 já com digital, passei pela faculdade de jornalismo, estudei fotografia analógica e profissionalmente, considero que minha carreira começou em 2008, aí sim já com trabalho. A fotografia conta a história do mundo, né? Conta a história das pessoas, então eu acho incrível isso, né? Olha, eu espero ser surpreendido, a gente sempre espera algo novo, algo especial, algo a mais. Então tô empolgado para saber quem ser melhores candidatos, saber um pouco das suas intenções, também da sua gana, né? Da maneira que cada um vai desenvolver cada prova e apresentar as fotografias para mim. Estou ansioso. E aí, gente? Preparados? Preparado. Bom, eu não sei se todos vocês acompanharam a primeira temporada. O meu tema foi invisibilidade, né? Para esse ano, a gente tentou elaborar uma outra temática, mas que talvez seguisse a mesma complexidade e essa proposta desafiadora. Bom, sobre o tema em si, né, nós os chamamos de cercas, mas ele poderia ter outro nome, poderia se chamar limites, ele poderia se chamar muros. A parada vai ser zica mesmo, assim, sabe? É uma coisa bem fora do que eu tava pensando. A ideia é que existem barreiras invisíveis entre nós. Essas barreiras estão espalhadas pela cidade, espalhadas pelo mundo, e elas se representam de diversas formas, né? Então, eu tenho várias ideias, eu tenho medo de fugir do tema, estilo Enem. A gente está diante de um fotógrafo, assim, né, experiente,
e que já propôs um desafio grande pra gente, assim, né? O pressuposto para essa prova, a ideia de onde partiu o tema, na verdade, foi de uma percepção comum que eu acredito que vocês já devam ter notado, seja aqui em Bauru ou na cidade natal de vocês, que é, por exemplo, a quantidade de condomínios fechados que a gente tem na cidade. Né? A gente tem divisões, né? Barreiras, muros, enfim, como você quiser, que vão mapeando a cidade. Né? Eu achei bastante bacana que não é só para barreiras físicas, pode ser algo mais abstrato que a gente vai retratar. Eu separei para vocês um pequeno guia com algumas referências de algumas fotos, né? Alguns ensaios de vários fotógrafos brasileiros e gringos também, e que são, eu acho que podem nos dar alguma luz, né, a respeito de como representar uma visão. Vou começar com uma fotografia de ontem, praticamente, que é uma fotografia de um fotógrafo da Getty Images, chamado Mário Tama, que vocês devem ter visto circular pelas redes sociais, pelo Facebook, alguma coisa assim, né? Que é a laje de uma favela com a abertura das Olimpíadas, né, rolando no Maracanã. Aqui é uma representação dessa separação. O evento acontece na cidade do Rio de Janeiro, mas quem estava presente no Maracanã no momento da abertura? Quem desfrutou daquele momento histórico e maravilhoso, né? Tem uma foto de um fotógrafo carioca, também brasileiro, que está fazendo um trabalho incrível, é o Felipe Dana. E ele fez um ensaio também premiado no WordPress em 2013, onde ele retratou uma série de locais no Rio de Janeiro onde o uso de drogas era intenso, de usuários de droga mesmo, moradores de rua e tudo mais. E eu separei um retrato para vocês. É um retrato de uma mulher usuária de crack e é um retrato muito expressivo. Nesse retrato, eu vejo uma separação, eu vejo uma divisão, eu vejo um grupo de pessoas marginalizadas, um grupo de pessoas que é vista com olhos cruéis ao invés de olhos de cuidado, enfim, de humanidade. Já tenho algumas ideias em mente, juntei algumas coisas que o William falou e algumas ideias que ele mostrou e acho que vai dar certo. Eu não estou procurando aqui técnica fotográfica. Eu não quero saber se você sabe sobre abertura, sobre velocidade, sobre técnicas de light painting, enfim. Você tem um drone, se você sabe fazer ele voar ou não, etc. Estou falando sobre percepção. Né? Para mim é muito mais valioso. Por isso que eu falei, é uma coisa bem ampla em todos os sentidos. Então, o principal é vocês se apegarem à ideia, que vocês têm essa provocação, o questionamento e a síntese disso em fotografia. E a competição começou, a gente está aqui no calçadão de Bauru para fazer a prova que o William Olivato lançou sobre cercas que estão por aí, escondidas pela cidade, e a gente nem vê, não só as físicas, mas também as psicológicas. Eu vou conversar com o Júlio para saber um pouquinho o que ele está pensando para fazer a prova, como surgiu essa ideia. Sou o Júlio, mais conhecido como Júlio Dias na minha cidade, na minha região. Tenho um ateliê de fotografia há 9 anos, trabalho eu faço mais casamentos. Eu sou um cara tímido, até pegar a câmera na mão. Depois que a câmera na mão, eu vivo e curto, eu sou outro cara. Assim, quem me conhece mesmo, assim, meus familiares, não acredita que quando eu tô com a câmera na mão, o que eu falo. Minha fotografia, eu tento buscar nela o sentimento. Se ela não passar, não me arrepiar, cara, ela não vai pro ar. Eu não vou mandar ela. A ideia surgiu de estar passeando no centro da cidade com o carro e parar numa faixa, num sinal e ver as pessoas passando. E perceber que é uma cerca invisível, que muitas vezes as pessoas não respeitam. E o que você acha que vai ser mais difícil, assim, pra você? Então, eu preciso de muitas pessoas na faixa para estar passando, esse é o meu medo. Eu me chamo Jefferson, tenho 25 anos e eu gosto de usar o nome Zimbato, que é um nome artístico que vem da junção do meu sobrenome, dos dois sobrenomes. A fotografia para mim é o olhar.
é o meu olhar, o olhar da pessoa que está tirando a fotografia de uma determinada situação. E eu acho que cada olhar é único e para mim cada fotografia é única e eu acho que a fotografia é isso. Quando o Olivato passou a temática cercas, eu busquei na minha memória assim algum ambiente que tivesse me tocado de alguma forma. Aí eu lembrei de uma atividade beneficente que eu fiz participei, né, de um projeto da faculdade e pensei em realizar essa tarefa, essas fotos, num abrigo de idosos, relacionando o tema cercas à nossa vida. Meu nome é Aline Manzino, mas aqui eu sou mais conhecido como Nel. Eu tenho 22 anos. Eu acho que eu sempre observei muitas pessoas e, de alguma forma, elas viviam e era tipo uma beleza que elas não viam. E daí, observando elas, eu acho que fotografando, eu comecei a capturar a beleza que eu via nelas e, de alguma forma, guardar para o momento. A ideia minha que eu acabei tendo foi uma ideia de emergência, porque a ideia original não deu certo. Eu queria procurar transmitir a cerca do psicológico humano, refletindo acerca das cercas físicas. Então, eu acabei tentando mostrar o reflexo das cercas físicas sutilmente nas pessoas. Meu nome é Luana Tumiati, eu tenho 18 anos e eu estudo design. Eu tenho ótimas expectativas para o programa e a principal coisa que eu sinto em relação a ele é essa coisa de tirar da caixinha, sair fora do meu cotidiano, sabe? E isso ele tá fazendo bastante comigo. Eu quis mostrar a luta interna de pessoas que têm transtornos mentais. Eu quis representar isso como uma barreira que impede elas, não impede, mas torna mais difícil conviver, torna mais difícil o cotidiano dessas pessoas. Meu nome é Júlia Kimikato, tenho 16 anos. Fotografia para mim é além de você eternizar um momento, é você tentar captar todas as sensações, todas as emoções que contém no momento. Acho que o meu diferencial é eu sempre buscar ter sensibilidade sobre tudo aquilo que eu tô tentando retratar. Eu sempre procuro buscar mesmo todas as sensações, todas as emoções que tem naquele momento. Escolheu esse lugar, né, a estação ferroviária, por quê? Você queria saber o que você pensou, o que você tá pensando em retratar? É que tem bastante gente que usa aqui da estação ferroviária como moradia e, assim, essa parte mais histórica, que é a mais depreciada, não é todo mundo que conhece. Você gosta bastante de usar, né, o celular, o tablet, essas fotografias. Hoje você vai escolher a câmera, o que vai ser? Eu vou tirar um pouco com os dois e ver o que fica melhor. Testar, né? Aí, experimentando. Meu nome é Ítalo Cardoso, tenho 22 anos. A fotografia pra mim é o que ela é mesmo, assim, acho que pra maioria das pessoas, né? Que é o registro, assim, de um momento. Participar do Retrate foi uma oportunidade que eu vi, assim, de estar mesmo no meio de produção, assim, né? Que é o que eu já faço e o que eu quero mesmo. E aqui tem todo o dinamismo, né, que a gente percebe para fazer um programa. Quando a gente recebeu esse tema, cercas, eu já comecei a pensar, né, em limitações, assim, que a gente pode ter na nossa vida. E coisas que limitam a gente mesmo. Então, aí, pensando sobre o tema cercas, eu cheguei à conclusão de que a maior cerca, assim, a maior limitação que a gente pode ter na nossa vida é o nosso próprio medo, que está dentro da própria mente, assim, de cada um. E a foto que eu quis montar foi justamente para passar a sensação de medo e a limitação que ele pode causar na nossa vida, né? E enquanto as coisas estão acontecendo, tudo está acontecendo. E aí, como é que tá até agora? Tá sendo muito difícil? Tá um pouquinho difícil. Tava bem mais tenso no começo. O pessoal não respeita mesmo o sinal, passa essa cerca nossa, passa no vermelho. Eu já tenho umas duas que já deu a ideia inicial. Mas um pouquinho mais de gente seria melhor, seria um ponto alto mesmo. Entendi. E a gente viu que você fez ali umas marcas no chão, essa técnica pra... É que eu fiz algumas duplas exposições, né? Pra aumentar na foto. Vamos ver se vai sair também, né? Não tá fácil. Eu acho que eu escolhi um lugar bem difícil.
Eu acho que a maior dificuldade foi adentrar um espaço que não é um espaço que eu estou, né, acostumado. E também por ser o lar deles, né? Eu me senti um pouco invasivo, de certa forma, em alguns momentos. Eu nunca tinha lidado com isso de ter tempo pra prova, nem tinha enrolado alguém em arame, então foi bem complicado, começou a enrolar tudo. E as pessoas olhando assim, fiquei bem tensa. Eu tentei, na verdade, levantar a ideia, porque os moradores de rua não estavam realmente lá, só as coisas deles, então eu usei o que tinha. O que você tá pensando? Tá pensando em ir pra outro rumo, outra estratégia? Pensei em entrar aqui na estação, ver como é que tá lá dentro, ver se tem alguma coisa, surgiu alguma nova ideia. Aqui eu consegui 2 fotos que eu acho que enquadram na ideia A, no A. E como eu tô com tempo ainda, quero subir na praça, ver se tem alguma coisa diferente ali, que muitas vezes a gente passa e tentar uma abordagem diferente. Até eu subir pra praça sem ideia. Assim, eu queria achar alguém, algum personagem que tava ali sentado, tava ali curtindo. E aí eu vi a galera, né? Foi a galera lá do... que eu não sei como vou falar, mas é a galera que fica ali no cantinho. O legal da fotografia é que ela te dá coisas que você não espera. Bom, faltando aí uns 20 minutinhos de prova, você resolveu encerrar, já conseguiu o que você queria? Acho que as fotos que eu consegui já entraram no que se encaixam no que você queria, na minha proposta, então não tem mais. Você tinha um plano B, você decidiu nem partir pra ele, assim? Eu já disse que a proposta era aquela, então eu vou confiar nela. Como você tá pretendendo tirar ele daqui agora? Agora é muito sorte, tirar muito ele pra tirar isso aí. Tá te machucando? Você tá doido pra sair daí? Quer continuar modelando? Pelo centro? No centro não, né? Obrigada, então, boa sorte. Tomara que venha agora sua foto. Sim. Bom, Nel, finalizamos sua prova. Queria saber como é que foi. Deu tudo certo? Conseguiu tirar a foto que você queria? Consegui. Eu gostei do resultado. Não era o que eu tava pensando. Quero saber. Então, mas eu gostei muito e a minha modelo gostou muito, então eu tô realizada. O que você achou da prova? Foi legal. Ficou boa a foto? Eu gostei. Você se sentiu abusada? O sol é muito forte na cara, mas valeu a pena. Foi bom, ficou bom. Então, espero que tenha sido suficiente pra você continuar com a gente. E até já. Chegamos ao final da prova, então, Jefferson. Conseguiu o que você queria? Acredito que sim. Na realidade, ao decorrer da prova, mudou um pouco assim minha visão. Eu acho que estar aqui foi bem diferente do que eu imaginava. Foi uma mudança, acredito que positiva. Então você cumpriu o desafio. Sim, o que eu planejei inicialmente de uma outra forma, né? Mas acredito que vai dar tudo certo. Boa sorte então, vamos esperar aí o que o William tem pra dizer. Sim. Bom, Júlia, como foi de prova? Conseguiu a foto que você queria? Acho que eu fui bem, não foi exatamente a foto que eu queria, mas acho que foi boa. O que te dificultou mais assim? Eu não ter encontrado os moradores de rua, acho que foi o que mais deu assim. Aí você decidiu mudar de ambiente, né? E conseguiu pegar alguma coisa aqui também? Sim, acho que sim. Tá confiante? Tô. Boa sorte então. Obrigada. Passadas aí, né, a sua 1 hora que você tinha pra tirar a foto, e aí, como é que foi? Foi bom, foi legal, saiu foto do plano A, do plano B, e eu tô muito contente, eu acho que foi uma boa prova. Esse plano B aí foi quando começou a acontecer aparecer uns personagens inesperados. É isso que é mágico na fotografia, né? Você sai sem, às vezes, sem saber o que vai encontrar pra frente, encontra personagens muito bons, né? Levam a vida do jeito deles, na rima dele, né? Como ele rimou pra gente. Tipo retrata o que eu tenho pra falar. É muita grau, mó fita pra rimar. Os cara tira foto, tio, pra te chavar. Cê tá ligado, eu tenho muita coisa pra contar. Mais história que de sonhador todo mundo tem. Cê tá ligado, a vaidade já se perdeu também. Por isso que eu vivo da fotografia, que ela registra a história. É fantástico isso. Você acha que você, pensando no que o William tinha pedido, você conseguiu seguir? Tá confiante? Tô confiante, sim, seguir. Vai dar certo.
Bom, vamos esperar então que dê tudo certo. Esperar o feedback do William. A prova foi o que eu esperava já, né? Eu imaginei que esse horário eu conseguiria pegar bastante fluxo de carro já com os faróis acesos. A minha ideia era que a modelo fique congelada, né, no centro da foto e que eu consiga pegar o rastro dos faróis vermelhos, né, passando do lado dela, para dar a sensação de movimento, de fluxo. Na minha opinião, né, consegui fazer a foto. Agora espero que o jurado também ache que a foto tenha ficado boa e foi isso, tô confiante. Como foi, assim, fotografada no meio das nações, no meio das pessoas? Eu gostei, achei tudo muito diferente e fiquei muito tranquila. Não teve um medo, assim, tanto até que ele queria fotografar, pra você foi tranquilo, você não tava com medo, só te ajudou, mas assim, né? Ai, que bom então. Tomara que sua foto tenha ficado ótima, a foto de vocês, né? E boa sorte. Obrigado. Bom, gente, eu tô aqui com as fotos dos nossos 6 candidatos e tá na hora de decidir quem vai ser eliminado hoje. A gente tem um candidato com ideia muito boa, mas com uma execução mais ou menos, uma outra com uma execução muito boa e uma finalização muito boa, mas a ideia mais clichê. Eu acho que ficou todo mundo numa média muito próxima. É um resultado visualmente agradável, mas eu não gostei nem da ideia e nem da execução. Tiveram ideias no mínimo confusas. Isso eu não entendi. Claramente, ele não deixa claro o que ele queria na ideia. Bom, gente, chegou a hora, aquela hora de saber quem vai ser o primeiro eliminado da segunda temporada do Retrate. Mas antes disso, vou trazer de volta o William para dar um feedback e comentar um pouquinho a foto de vocês. Bora. Vamos lá? Vamos começar com o Ítalo e a Nel. Por favor. Bom, Ítalo, eu gostei muito da sua ideia. Eu adorei, na verdade. Eu achei que a partir dela se abre uma imensa possibilidade de trabalhar em cima disso, de criar, enfim, de desenvolver essa ideia com a fotografia. Bom, Nel, a sua ideia ficou um pouco confusa para mim. Acho que faltou um pouco de definir melhor onde você queria chegar com a foto, ou com a própria ideia. Depois, a execução da foto talvez seria mais fácil. No entanto, o resultado, a fotografia em si que você selecionou, eu achei bonita. Eu achei uma fotografia que é agradável, esteticamente bonita. E voltando para o Ítalo, já o seu resultado eu achei que poderia melhorar um pouco. Mas é isso. Bom, obrigado. Eu concordo, realmente a minha ideia se perdeu, foi o que eu falei, não era a minha primeira ideia, foi a segunda e eu tentei trabalhar na aparência da segunda, sabe? Porque a ideia realmente ficou meio perdida. Agora eu chamo o Jeff e a Luana. Bom, Luana, assim como o Ítalo, eu acho que você foi muito bem na ideia. Acho que você pegou a coisa da prova de que a ideia era um ponto muito importante, né, para se chegar a um resultado legal. E gostei da sua execução também. Acho que você se desafiou a criar um retrato para tentar ilustrar aquilo que você estava imaginando, né? Mas não gostei tanto do resultado final. Já você, Jeff, eu não gostei tanto da ideia. Você usou a seguinte palavra: eu vou fazer uma relação com a vida e tal. Cara, e a vida é muito ampla. Eu falei, tinha que talvez afunilar ou explicar um pouco melhor o que você queria. A sua execução foi uma execução, digamos, média, assim. Você escolheu um lugar que tinha um propósito, um lugar que você já conhecia. E o seu resultado ficou também de nível médio, digamos assim. Para vocês esse feedback. Obrigado. E agora, os Júlios. Os Jotas, as Júlias. Júlia e Júlia. Bom, vocês
ficaram por último porque na minha somatória vocês ficaram, digamos, nas últimas posições, se a gente tivesse que classificar. E eu acredito que nós temos dois perfis diferentes aqui de fotógrafos, né? Mas eu acho que ambos faltaram na ideia, principalmente. No entanto, gostei da execução dos dois. O que eu digo como execução? Ambos foram pra rua. Aí também estava uma coisa pessoal. Adoro a rua, gosto de sair, caminhar em busca de algo. E vocês fizeram isso. Ambos, né? O Júlio, né? Começou numa ideia, migrou para outra, e eu até vendo a prova sendo executada, eu esperei uma coisa, na hora que acontece um fato ali no meio, eu falei, eu acho que vai vir alguma coisa daí. E acaba não vindo, vem uma outra foto diferente. Já a Júlia foi para uma ideia muito clara de separação, de margem, né, de marginalizado. E aí eu falei, vai vir alguma coisa também aí para mostrar esse mapa, vamos mapear essa ideia. E eu acho que você acabou indo talvez pelo meio, talvez para o óbvio, não sei se ficou tentada a usar a coisa de misturar as coisas, a câmera, o celular e tal, e esperei um pouco mais. É sempre assim, é difícil também ter que avisar um de vocês dois que vocês vão deixar o programa, né? Eu sempre digo o seguinte, que independente do nome que eu falar agora, é muito importante a continuidade, né? Eu tô aqui para isso, para criticar, e junto com os outros jurados a gente, infelizmente, tem que avaliar vocês todos, né? Mas é um programa, e fora do programa vocês têm coisas que vocês vão com certeza continuar e desenvolver. Eu acho que esse é o ponto principal, tá bom? Então, gente, infelizmente, eu tenho que dizer que quem vai deixar o programa hoje é você, Júlia. Quero te agradecer. Eu espero que isso de nenhuma maneira te sinalize de forma negativa, né? Se eu pudesse, né, enquanto programa, se eu vou mudar as regras e decidir agora, eu falar, ninguém sai essa semana, porque nós vamos insistir por uma segunda prova para eu poder até avaliar, ter margem para avaliar todo mundo de novo. Cara, o que eu tô sentindo é assim, um alívio de ter ficado e de não ter insistido na minha primeira foto. Ela era a minha foto. E quero poder ver, ouvir falar de você, do seu trabalho depois daqui, que isso realmente seja só um começo, mais uma parte do início das coisas que você vai fazer ainda, com a arte, com a fotografia em si. Enfim, tá bom? Obrigado. Queria saber de você como foi isso tudo, participar. Eu gostei bastante, foi uma experiência diferente. E foi uma coisa assim que eu nunca tinha pensado em participar e nunca tinha, assim, visto igual, né? Então, acho que foi legal. E você é muito nova, né? Você tem 16 anos e muita coisa pela frente. Pretende continuar fotografando? Sim, pretendo, gosto bastante e eu já tô meio que trabalhando com isso. Então, que você siga muito bem esse seu sonho de fotografia. Bom, gente, a gente já teve que perder um dos nossos candidatos, né? Mas continua acompanhando nossas redes sociais, que tem muita novidade por aí. E as fotos desse episódio já estão disponíveis no nosso Instagram para você votar e ajudar a decidir quem deve ser o grande vencedor do Retrate. Até semana que vem. Bom, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se quiserem saber quem foi o grande ganhador, é só entrar ali no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/retrate, que lá tem todos os episódios e fiquem à vontade para assistir, comentar, participar. E é isso. Obrigado. Tchau, tchau.